Vamos lá. Qual é a diferença entre The Last of Us 2 e Ghost Recon Breakpoint? Bom, você está se perguntando, ok, o que um jogo tem a ver com o outro? Na minha opinião, esses jogos têm duas enormes diferenças. A primeira é óbvia e clara, é que um jogo é feito pela Naughty Dog, uma empresa que parece ainda saber aquilo que faz, e o outro é feito e publicado pela Ubisoft, uma empresa que com certeza não sabe o que faz. Mas eu diria que esse não é o maior aspecto entre esses dois jogos. Eu diria que tem uma coisa que um jogo tem e que o outro não tem. E esse aspecto se chama equilíbrio. Perceba que The Last of Us Part 2 é um jogo que tem vários elementos que juntos fazem ele ser um jogo memorável. O jogo tem, por mais que controverso, uma ótima história, um ótimo gameplay, gráfico de fazer qualquer jogo atual cair o queixo e uma excelente jogabilidade, com um sistema, digamos que, refinado de realismo. Agora o Ghost Recon Breakpoint não tem nenhum desses pontos que eu falei, mas ele tem uma coisa que é interessante, ele tem um sistema de realismo. Mas então quer dizer que o jogo é realista? Ele é um jogo mega tático? Digamos que, entre aspas, o Ghost Recon Breakpoint ele tem vários sistemas de realismo em seu gameplay. Por exemplo, quando você cai de uma distância muito alta, você quebra a perna, então você tem que parar e fazer um curativo. Você morre, dependendo da dificuldade que você está jogando, com poucos tiros. E o mapa do jogo é simplesmente um lixo para andar. Porque como o jogo é muito realista, então o mapa é para representar como que seria uma ilha na vida real de verdade. E não, meu colega, uma ilha na vida real de verdade não é igual às ilhas da franquia Far Cry, que um lugar é muito próximo do outro e que você consegue chegar facilmente de asa delta. Uma ilha na vida real de verdade é um lugar muito chato. E não é igual Lost. E vai por mim, você não iria querer ficar perdido em uma ilha. Então assistir Largados e Pelados é muito mais legal do que viver aquilo de fato. Mas enfim, eu diria, cara, que o Ghost Recon Breakpoint ele tem um sério problema, que é o seu, digamos que, falso realismo. Falso realismo? Como assim, Major? Toda vez que eu, digamos que, questionava esse jogo ou que eu falava alguma coisa dele, algumas pessoas falavam o seguinte: mas o foco do jogo é ser mais realista, o foco do jogo é ser mais tático. Só que aí eu cheguei e me perguntei: ok, o jogo é realista, o jogo é tático, isso de fato é inegável, mas o jogo meio que ele tem um falso realismo, porque o jogo ele só é realista de vez em quando, em alguns momentos, quando ele quer ser. Por exemplo, quando você vai invadir uma base ou vai fazer outras coisas no jogo, sim, o jogo ele é muito realista, e isso é divertido, isso passa uma imersão legal pro jogador. Você realmente se sente um soldado no meio da guerra e tendo que se virar com o que você tem e eventualmente com o que você não tem também. E sim, isso é muito divertido. Você pode negar, falar que não, mas sim, todo mundo quer se sentir um soldado de verdade, mas ninguém quer ficar anos e anos estudando e colocar a mão na massa para fazer um concurso público, não é mesmo? Mas enfim, isso também não é o caso agora. Mas, bom, então meio que essa imersão é legal, só que ela só funciona de vez em quando. E para essa imersão funcionar, o jogador ele tem que querer e ele tem que fazer muita força, porque se você tentar jogar Ghost Recon Breakpoint de outro jeito, de outra forma, sem fingir que você é um soldado ou que o jogo é ultra mega realista, esse jogo se torna uma droga. Sério, se você joga Ghost Recon Breakpoint como um jogo comum, ou apenas para se divertir mesmo, esse jogo se torna uma droga. Ou seja, meio que você tem que seguir um roteiro o jogo todo, fingir ser um soldado, fingir ser tático e tomar o máximo de cuidado possível. Do contrário, esse jogo basicamente se torna um pé no saco para zerar ele. E por que eu fiz a comparação com The Last of Us Part 2 no começo? Porque enquanto que o The Last of Us é um jogo que tem equilíbrio, que sabe equilibrar o realismo com a gameplay e outros aspectos, eu percebi que o Ghost Recon Breakpoint não. O Ghost Recon Breakpoint é um jogo que não tem equilíbrio. Uma hora o jogo é realista pra caramba, outra não faz o menor sentido. Uma você está trocando tiros com soldados que existem na vida real e com ameaças reais e tendo toda aquela imersão de guerra, mas na outra você, sei lá, tá
trocando tiro com um robô gigante no meio do nada, o que digamos que quebra um pouco a imersão. Agora meio que o The Last of Us não, o The Last of Us ele tem um equilíbrio mais bom, sabe? Um equilíbrio mais perfeitinho, digamos assim. Ele é um jogo, é claro que ele tem elementos fictícios, como por exemplo, você tá num apocalipse, né, digamos que zumbi, com um vírus, e querendo ou não, isso é um elemento fictício, mas na trama, naquele contexto, isso simplesmente funciona muito bem, ou seja, uma hora você está trocando tiro com soldados, outra hora você está trocando tiro com vagalumes, e no final do jogo você está enfrentando ameaças assim que, sabe, sai daquela lógica humana, mas tudo isso funciona. Ele é um jogo que ele consegue colocar o realismo ali e fica perfeitamente equilibrado. Mas eu usei aqui o The Last of Us e vocês podem estar falando, cara, sério mesmo, que tu vai pegar esse jogo e comparar com o jogo da Ubisoft? Ok, vamos pegar outro jogo aqui então, o Call of Duty Modern Warfare, o 2019. Tá, não é o jogo mais realista do mundo, mas ele é um jogo que ainda assim, ele tem elementos de realismo, tanto na sua história, para deixá-la mais impactante, né, tratando de temas pesados como, né, o terror, que vocês já sabem, né, entre outras coisas. E também existe um certo realismo na gameplay, na física, nas armas e tudo mais. É ultra mega realista, um simulador de guerra, não, mas isso já é o suficiente para te colocar mais na trama e para deixar você viver aquilo com mais intensidade, sabe? Sem contar também que a franquia COD estava precisando, né? E isso faz o jogo ser melhor ainda e mais fantástico. Tanto que no Modern Warfare isso funcionou muito bem. Por mais que dos títulos anteriores a Ubisoft ligou o botão do FF e jogou de lado, né? Mas beleza. Então você percebe que não é tão difícil assim para você trazer esse equilíbrio, sabe? E que isso é algo muito importante. E quando digamos que você traz esse falso realismo, que é o que o Ghost Recon aplica, né, no jogo, porque aquilo é um falso realismo, porque o jogo não é de todo 100% realista só quando ele quer e quando é conveniente para ele, né? O jogo fica paia. Ou quando o jogo ele é realista demais, ele também fica paia por um lado. E eu posso citar aqui vários exemplos. Por exemplo, a franquia de jogos Arma, que é uma franquia que muitas pessoas gostam, né, mas que outras desgostam por causa disso mesmo, o realismo exagerado. Ou então o polêmico, o grandioso Red Dead Redemption 2. Sério, eu não vejo nenhum problema nesse jogo, mas simplesmente tem pessoas que reclamam e falam que o jogo é muito realista, ou que tem muita coisa que não precisava ter. Eu discordo, mas realmente, para quem se incomoda ou para quem vê um grande problema nisso, eu entendo, cara. Esse realismo exagerado, a depender da pessoa ou do estilo de gameplay que ela espera, pode encher o saco. Então, ter um equilíbrio entre o realismo e a gameplay sólida é algo muito importante, porque quando também o game não tem nenhum tipo de realismo, ou é um jogo muito assim, digamos que arcade, como por exemplo a franquia Saints Row ou um Fortnite da vida, isso quebra completamente a imersão, porque você não se sente tão dentro daquele jogo assim, porque ter elementos de realismo e elementos arcade em um jogo é algo importantíssimo. É por isso que games como GTA V, Red Dead Redemption 1, The Last of Us, entre vários outros jogos são bons, porque eles têm esse equilíbrio. Agora, quando esse equilíbrio ele é quebrado para favorecer uma ideia ou uma falsa alusão de gameplay, o jogo simplesmente fica uma droga e em muitos momentos chega a perder a graça. E eu diria, cara, que a pergunta que você está fazendo aí agora é a seguinte: tá, Major, então será que existem jogos que conseguem equilibrar isso ou fazer isso de forma magistral? A resposta é outros sim, e como eu falei, outros não. Eu diria que um exemplo perfeito é a franquia de games Resident Evil. Ah, Major, fala sério, Resident Evil? Cara, mas se você perceber, Resident Evil é basicamente a junção perfeita entre o realismo e o arcade. E o jogo que faz isso melhor
é o próprio Resident Evil 2 Remake, que por mais que seja um jogo bem arcade, ainda assim tem elementos de realismo em sua gameplay, como por exemplo a física dos zumbis e até mesmo a física das armas, e isso fica muito bom. Ou a própria franquia de games Battlefield, que ao misturar o realismo da guerra com o arcade de um gameplay, faz isso de forma magistral, o que ajudou eles a conquistar vários fãs com o passar dos anos. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda ou não com o que eu falei aqui agora? Você acha que tem que existir esse equilíbrio na gameplay junto com o jogo, ou que isso deve ser quebrado mesmo e que não importa muito? Eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários. Fique com Deus, um abraço para todos e fui!